14 do livro de Êxodo, versículo 13, 14 e o 15, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vocês ficarão calados, ou vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marche. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por esta poderosa palavra que eu vou ministrar nesta manhã. Me desculpe se acontecer alguns erros, que às vezes a gente prega pela manhã, não tem um costume de pregar pela manhã, e a gente coloca como se fosse à noite, né? A gente cita, às vezes, eu estou aqui nessa noite, aqui nessa manhã ou aqui nessa tarde, me perdoe se sair alguma palavra errada. Glória a Jesus. Amados, aqui está uma passagem muito linda, inspiradora da parte de Deus a respeito da saída do povo do Egito, do povo hebreu do Egito, um povo que Deus tanto fez por ele, tanto trabalhou ao seu favor, um povo que Deus investiu. Aqui está também o cumprimento de uma promessa feita a Abraão, lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, que Deus falou para Abraão, que Abraão, quando Abraão veio aquele sono, Deus permitiu, quando Abraão ofereceu aquele sacrifício ali, não é isso? E Deus fez que Abraão caísse em um profundo sono, e naquele sono Deus revelou a Abraão que o seu povo passaria 400 anos no Egito, mas depois tiraria aquele povo com a grande mão, com grande poder, com grande força. Glória a Deus. E a gente vai ver isso se cumprindo na íntegra. Depois de 400 anos, Deus resolve, o povo começa a clamar a Deus. Veja como é importante o clamor, né, irmão? O pastor Edmilson falou aqui a respeito da oração. Como é importante o clamor, como é importante a oração na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro que quando o profeta Jonas, ele estava dentro do ventre do peixe, aí a Bíblia vai dizer que ele diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, glória a Deus, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Glória a Deus. Veja só, o profeta Jonas, a alma do profeta estava desfalecendo, já estava no limite, já no fim. Mas a Bíblia diz que ele, meu amado ouvinte da palavra de Deus, você que está diante da sua TV aí agora, eu não sei, no seu quarto, na sua sala, ou na cozinha, ou assentada na sala, você está ouvindo essa palavra de Deus. A alma do profeta estava desfalecendo. Ele diz: quando desfalecia em mim a minha alma, aleluia, ele diz que se lembrou do Senhor. Se lembrou do Senhor. E eu comecei a meditar sobre essa palavra. Quantas pessoas estão se lembrando, deixando para se lembrar de Deus, quando a alma já está no limite, já está no fim, quando tudo parece já o fim. Observamos que o profeta, ele estava dentro do ventre do peixe, nas profundezas do oceano. Aleluia, glória a Deus. Mas não importa o lugar que você esteja, não importa o momento, se lembre de Deus. Não deixe para se lembrar de Deus quando você estiver no ventre do peixe. O ventre do peixe simboliza espiritualmente dificuldades. O ventre do peixe simboliza talvez uma enfermidade. Foi pedido aqui o pedido de oração, não é isso? É ventre do peixe. O ventre do peixe, no sentido espiritual, simboliza um desemprego, uma calúnia, uma perseguição, uma enfermidade, uma luta, um processo difícil que você está passando. Aleluia, talvez você esteja no ventre do peixe. Aleluia. O profeta Jonas, ele estava no ventre do peixe. Aí a Bíblia diz que ele disse, ele declarou: quando desfalecia em mim a minha alma.
Eu me lembrei do Senhor. Aleluia. Que coisa linda, né? Eu me lembrei do Senhor. Eu aprendo aqui com esta palavra que quando tudo estiver difícil, estiver tudo complicado, se lembre de Deus também. Quando não deixe para se lembrar de Deus também quando tudo estiver difícil, quando você estiver no ventre do peixe. Mas talvez você que está do outro lado aí, meu telespectador, meu ouvinte, você nessa manhã acordou e pensou em tirar sua própria vida. Você está diante da TV. Você pensou em chutar o balde e desistir. Aleluia. Mas eu quero lançar uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Se lembre de Deus. Aleluia. Este ventre do peixe, Deus pode te tirar daí do ventre do peixe. A Bíblia diz que ele disse assim: eu me lembrei do Senhor. Aí entrou a ti a minha oração. Aleluia. Veja que a oração entrou à sala do trono de Deus. Aleluia. Estava no ventre do peixe. Ele fez uma oração em pensamento, naquele momento, naquela dificuldade. Mas o profeta Jonas disse: e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aleluia, glória a Deus. Que oração? A oração do arrependimento. Foi uma oração sincera que ele fez. Por que ele estava ali? Disciplina de Deus. Por que ele estava ali? Por causa da sua desobediência. Ele estava indo em direção contrária. Se a gente for contar a história, é outra mensagem. Mas ele se arrependeu. Dentro do ventre do peixe, ele fez um voto a Deus. Ele disse: se o Senhor me tirar daqui, eu prometo empregar a tua palavra em Nínive. Eu prometo fazer o teu ide. Aquilo que o Senhor me chamou. Aquela proposta que o Senhor me fez de pregar a sua palavra em Nínive. Eu prometo. Ele fez ali um voto sincero. Ele se arrependeu. E ele fez aquela oração sincera diante de Deus. Aleluia. E a oração, meu amado, ela move os céus. A oração sincera de arrependimento. Eu não sei quantas vezes você pecou, quantas vezes você se desviou de Deus, quantas vezes você fracassou. Eu não sei calcular o tamanho do teu pecado. Eu não sei, só Deus sabe. Mas a oração sincera, você que está diante dessa TV, dobrar o seu joelho, aleluia, fizeram uma oração sincera de arrependimento. Senhor, eu quero mudar, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter uma vida cheia da tua presença, eu quero, Senhor, viver na luz, eu quero sair desse caminho perverso. Ó Senhor, a partir de hoje eu quero mudança. Eu tenho certeza que os céus ouvirão a tua voz, aleluia, porque o profeta estava em desobediência, mas ele fez uma oração sincera a Deus, de arrependimento, arrependido. E a Bíblia diz que a oração adentrou na sala do trono de Deus, estava nas profundezas do mar, aleluia. Diz o Salmo 139, né? Ó Senhor, tu me sondaste e me conheces o meu assentar e o meu levantar. Olha, de longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Ele disse: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Que maravilha, meu irmão, que maravilha. O salmista fez essa oração a Deus, aleluia. Aonde está Deus? Deus está nos céus, nas regiões celestiais. Ele está nos ouvindo a nossa voz. Nesse momento, Deus, Ele está contemplando esse momento que você está passando diante da TV, ouvindo a palavra de Deus. Ele sabe a tua angústia, Ele sabe a tua dor, Ele sabe as tuas aflições. Não é por acaso que você está ouvindo esta palavra nessa manhã. Eu louvo a Deus por estar aqui.
tive grandes motivos para não estar aqui. Primeiro, porque eu trabalhei de madrugada e quando eu olhei para o relógio já estava em cima da hora. Minha esposa me acordando, vai não, olha a hora. Eu corri depressa, vim aqui. A gente chega em casa por volta de 6 horas da manhã, deu tempo de tirar aquela cochilada, mas temos que cumprir com essa responsabilidade de fazer o ídolo do Senhor, anunciar a palavra de Deus. Então, amado, o profeta Jonas, a oração subiu aos céus, glória a Deus. Estava no ventre do peixe. O lugar era um lugar muito difícil, ventre do peixe. Num lugar ainda muito oculto, né? Nas profundezas do oceano. Mas ele fez aquela oração em pensamento, eu creio que em pensamento, porque estava nas entranhas do peixe. E a oração adentrou a sala do trono de Deus. O que é que Deus faz imediatamente? Manda a resposta, glória a Deus. Se você observar o profeta Jonas, ele disse assim mais adiante, no capítulo 2: os que observam as vaidades vãs, deixa a sua própria misericórdia. Olha, que maravilha. A única forma da gente perder a misericórdia de Deus, a graça de Deus, é observando as vaidades vãs desse mundo. Glória a Deus. Quais são as vaidades? É o dinheiro, é a fama, né? É as vaidades, é as coisas que tudo passa, né? É o sucesso, aleluia. É as imagens de escultura, são as vaidades vãs. O profeta Jonas disse assim: os que observam as vaidades vãs, deixa a sua própria misericórdia. Eu, porém, me lembrei do Senhor. Glória a Jesus. Então, amado, faça a sua oração. É muito importante o clamor, a intercessão. Voltando ao texto que lemos aqui. O povo clamou a Deus. Deus mandou um libertador, mandou Moisés. Moisés é enviado ali e vimos o processo das pragas para tirar o povo. Várias vezes Deus endureceu o coração de Faraó, porque o Faraó dava lugar. Deus endurecia o coração de Faraó. E chegou o momento, chegou a hora, o povo partir. O povo estava na terra de Goze, um lugar reservado um pouco do Egito. Chegou o momento, chegou a hora. Na saída do povo do Egito para o lugar da promessa, Canaã celestial, nós encontramos 3 marcos. 3 marcos, ou seja, 3 coisas que marcou. Eu estava observando isso. E se eu fosse dar um tema aqui a essa palavra de hoje, eu daria Pi-Hairot, o beco sem saída. É uma palavra estranha, né? Pi-Hairot, um beco, o beco sem saída. Aleluia, glória a Deus. Amados, e quando o povo ele sai de Gozen, a Bíblia diz que eles vão a Sucote, um lugar chamado Sucote. E ali aconteceu o primeiro marco. A Bíblia diz que quando o povo vai saindo em direção ao deserto, Deus não levou o povo a um caminho mais curto, a um caminho mais rápido para chegar em Canaã, com um propósito. Qual o propósito, pregador? Para que o povo não visse a guerra e voltasse ao Egito. Foi o primeiro marco, a primeira coisa que marcou ali na saída do Egito. Deus conhecia o povo, muito, muito mesmo. Deus conhecia aquele povo. Porque antes do povo chegar no Egito, Deus chamou a Abraão. Veja, Abraão gerou a quem? A Isaac e a Jacó. Deus pegou aquela criança, aquele menino, podemos dizer, aquelas 71 almas, e levou para o Egito. Ali era uma criança. Deus vai levar eles para o Egito, para eles se criarem, se formarem. Quando chega no Egito, eles se tornam uma grande nação. Ou seja, eles se tornam adultos, né? Glória a Deus. Então, quando eles estão adultos, né, se torna aquela grande nação, aí Deus diz: agora eu vou levar vocês a um lugar que mana leite e mel, a um lugar de paz, de alegria. Essa Canaã terrena, no sentido espiritual, hoje, aplicando para os dias de hoje, simboliza a Canaã espiritual. Aquilo que João 14, versículo 1 a 3 falou, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu em vão teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, então virei outra vez e vos levarei para mim mesmo.
para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus falou a respeito ali, João falando a respeito do que Jesus falou, a respeito dessa Canaã celestial. Eu vou preparar lugar. Então, o que é que Deus faz? Deus vai levar esse povo para esta Canaã, o lugar da paz, da alegria, o lugar que eles iriam se multiplicar ainda mais, crescer, servir de exemplo para muitas nações e ensinar muitas nações, aquele povo de Israel. E uma coisa que ficou marcado ali foi a questão, que eu falei aqui no versículo de número, a partir do versículo 13, mas voltando aqui, no capítulo 14, no capítulo 13, versículo 17 até o 22, 3 coisas que ficaram marcadas. Primeiro, Deus não levou o povo a um lugar, a caminho mais curto, porque estavam os filisteus pelejando ali naquelas fronteiras do Egito. Aí Deus disse o seguinte, como Deus conhecia o povo, Deus disse, não, o povo vai ver a guerra, vai ver o problema, vai ver o obstáculo. Se você observar o texto, no versículo 18 do capítulo 3, diz assim, ó, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito, armado, pega essa palavra aí, armados. Quando o povo saiu, eles saíram com ouro, prata, espadas, vários tipos de armas. O povo saiu armado. Porém, o povo não saiu preparado para a guerra. Eles saíram armados. Tem muita gente que prega, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17, a respeito das armaduras, né? Está lá. O povo prega muito a respeito das armaduras ali, mas muitas das vezes esquece desse detalhe. Que adianta ter as armaduras se não sabe lutar com as armaduras, né? Às vezes a gente pede a Deus, Senhor, eu preciso desse capacete, eu preciso desse colete, eu preciso desse sapato para pisar nas serpentes, nos escorpiões da vida. Eu preciso, Senhor, ó Pai, da espada. Eu preciso das armaduras. Mas você sabe lutar? Você sabe pelejar com essas armaduras? Quando a gente lembra disso aí, a gente lembra de Davi, né? Quando foi pelejar contra o gigante Golias. O rei Saul, ele colocou armaduras em Davi, não é isso? Ele colocou armadura naquele jovem, não é isso? As próprias armaduras dele, muito obrigado, pastor, no jovem. Só que o rei Davi, na época ele ainda não era rei, ele era jovem, ele tinha sido ungido, porém estava na sua trajetória, não é isso? Até ser rei. E aquele jovem, ele não sabia pelejar, lutar com aquelas armaduras de Saul. E ele resolveu deixar ela de lado. Qual eram as armaduras de Davi? Pedra, estilingue, não é isso? Porque ele tinha a prática do dia a dia lá, pelejando com as ovelhas. Ele sabia lutar com essas armas. E ele deixou as armaduras que ele não conhecia, que ele não tinha prática, né? Aleluia, glória a Deus. Deixou de lado. Pegou as suas, aqui ele tinha prática, que ele sabia lutar. Você vê que quando ele chegou diante de Saul, ele disse, quando Saul ficou em dúvida, né? O rei Saul ficou em dúvida. Tu é tão jovem, para pelejar com um homem tão grande desse, um gigante. Rapaz, aí ele disse, eu lutei com um leão e com um urso. Eu enfrentei o leão e o urso, né? Veja, meu, um dia desse eu estava pregando, acho que eu preguei até aqui na sede, dia de domingo à noite, sobre as 5 barreiras que Davi enfrentou. E uma das 5 barreiras foi a primeira barreira, eu citei aqui, se não me foge da memória, foi a barreira do leão e do urso. Foi através dessa barreira que Deus escolheu Davi. Veja que ninguém via Davi, ninguém via esse jovem, ninguém via. Mas qual era o público dele? As ovelhas. Qual era o público dele? Ele mesmo. E o público dele? Deus, estava no céu. Ele tocava a harpa. Então ele enfrentava leões e ursos, sozinho ali no campo. Ninguém via, mas Deus via. Eu preguei sobre isso. Deus via quando ele enfrentava isso. Deus via quando ele tocava a harpa. Aí Deus disse para Samuel, vai, porque eu escolhi um rei segundo o meu coração. Glória a Deus. A segunda barreira que eu preguei aqui foi sobre a barreira da escolha. Ele foi escolhido, mas ele tinha aqueles irmãos todos ao seu redor, cada um mais belo que outro, não é isso? A barreira da escolha. Ele estava no campo e ele enfrentou essa barreira, porque o que é dele
ninguém toma. O que é seu, ninguém toma. Se você é um escolhido de Deus, ninguém vai tomar isso de você. Glória a Deus. A segunda barreira, a terceira foi a barreira do espírito mau, a quarta, a barreira do gigante, e a quinta, a barreira da perseguição, que ele enfrentou por último, barreira da perseguição. Mas vamos lá, amado. Então, o povo não tinha, não sabia pelejar contra os seus adversários, contra os filisteus, com aquelas armas, eles estavam armados. Efésios diz, fala sobre as armaduras, mas precisamos ter as armaduras e precisamos saber lutar com essas armaduras. Então, tem uma passagem bíblica, não foge da memória, que está lá no livro ainda aqui no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 8 a 16. Viu Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as suas mãos eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E assentou-se sobre ele. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Aleluia. E assim Deus desfez a Amaleque ao fio da espada. Aleluia, glória a Deus. Vejamos, irmãos, a importância da oração mais uma vez. A importância de sabermos lutar. Moisés, ele deu carta branca para Josué, disse: Josué, escolhe homem e sai. Aleluia. Isso é carta branca. Escolhe homem e sai. Só os escolhidos, amados, sai para a guerra. A Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. São muitos chamados e poucos escolhidos. Aí Josué faz o que? Ele escolhe, porque Josué, ele é aquele homem que conhecia os homens, conhecia os soldados. Era uma pessoa que lutava lado a lado com ele. E ele escolhe, só os escolhidos vai para a guerra. E ele, ainda, apesar dos escolhidos estar na guerra, mas nós observamos que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Isso demonstra que Deus tem que estar em ação. Nós precisamos estar em intercessão, na nossa casa, pela nossa família. Alguém tem que estar intercedendo. Enquanto Moisés intercedia, a Bíblia diz que Amaleque perdia. Mas quando Moisés parava, as suas mãos abaixavam, aleluia, Amaleque avançava, o adversário da igreja, o inimigo, ele avança. Então precisamos estar intercedendo. Você precisa de alguém orando por você. Você precisa orar pela sua família, se colocar na brecha, aleluia, em intercessão, em oração, aleluia. Essa igreja está de pé porque tem gente clamando, tem gente orando, tem gente com as mãos levantadas, aleluia, todos os dias, todos os momentos, glória a Deus. Mesmo assim, o adversário, ele tinha momento que ele avançava, aleluia, apesar de ser os escolhidos, aleluia, glória a Deus. Isso eu aprendo que nós precisamos sim do agir de Deus, da ação de Deus na nossa vida, glória a Deus. Ai de nós se não orarmos, ai de nós se não intercedermos, ai de nós, igreja, se não, a Bíblia diz que o leão, o diabo, ele anda bramando como leão, está lá em 2 Pedro 5, 5 a 8, buscando a quem possa tragar, todos os dias. Existe um reino espiritual, existe um reino de trevas, nos cercando, nos rodeando, ao nosso derredor, tentando tragar a nossa família, o nosso lar, tentando destruir o nosso emprego, colocar enfermidade em nós. Existe alguém torcendo do outro lado para que tudo dê errado, aleluia. Mas existe uma igreja, existe um povo que ora, existe um povo que intercede, aleluia, um povo que crê. Então, o primeiro marco aqui, Deus não levou o povo imediatamente ao Egito, para que o povo não visse a guerra e voltasse. O segundo marco vai falar sobre, a segunda coisa que marcou aqui, vai falar sobre José. Quando Moisés, ele sai do Egito,
ele vai levando, ele vai transportar os ossos de José. Ou seja, se a gente olhar para o capítulo 50 do livro de Gênesis, lá no finalzinho, José está dizendo o seguinte: eu morro, já na sua velhice, eu morro, mas certamente Deus vos visitará. Que fé, meu irmão, que fé, minha irmã. Certamente Deus vos visitará. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Diz a Bíblia lá em Hebreus 11: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A Bíblia diz também, olha o que é fé: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Glória a Deus. Ora, o escritor aos Hebreus disse: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer agradar a Deus? Olha, pela fé sem fé é impossível agradar. Quer agradar a Deus nessa manhã? Tenha fé. Pelo menos um pouquinho. Jesus diz assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, pelo menos o tamanho de que é um grão de mostarda? É como um pó de areia. Se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Que monte é esse? Isso é um obstáculo, é um problema. Existe coisa na nossa vida, obstáculo na nossa vida, são os montes. Mas se a gente tiver fé, usar a nossa fé, a gente vai orar a Deus, e esse monte há de passar, e essa dificuldade há de sair, há de passar na nossa vida. Você há de ser curado, a sua bênção, seus projetos, seus sonhos hão de ser realizados, suas realizações através da sua fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que se não viu, construiu a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Glória a Deus. Por aí vai. Temos um banho a respeito da fé. Então, a segunda coisa que marcou aqui, meu amado ouvinte da palavra de Deus, foi os ossos de José. Ele é transportado. Eu vou adiantar aqui. Moisés pega os ossos de José, com aquele povo, depois de 400 anos depois, e ele vai transportar os ossos de José. Observamos que José, ele fez essa profecia há 400 anos atrás. O sonho de José era que os ossos dele fosse, naquele momento, fosse transportado um dia para a Canaã, para o lugar da promessa. Ele disse: eu morro, mas certamente Deus vos visitará. Isso é fé, aleluia. E vocês levem meus ossos daqui, aleluia, glória a Deus. E isso vai se cumprir na íntegra, depois de 400 anos. Eu quero dizer para você que está do outro lado, meu amado ouvinte da palavra de Deus, irmãos e irmãs, não importa o tempo, mas os teus sonhos, os teus projetos, as tuas realizações, esse teu pedido a Deus, no tempo dele há de se cumprir, aleluia. 400 anos depois, os ossos de José vão sendo transportados para Canaã, aleluia, glória a Deus. Se cumpriu na íntegra. Deus realiza sonhos. Deus é aquele, meu amado ouvinte, que realiza sonhos. Deus é aquele que cura, é aquele que visita lares em depressão. Deus é aquele que visita casamento destruído, que não tem mais jeitos, as impossibilidades na nossa vida. Deus visita.
Aleluia. Deus é aquele que visita pessoas no leito nesse momento. Rogamos a Deus que o Senhor visite aqueles que estão no leito, nos hospitais, nos presídios, na sarjeta, por debaixo dos viadutos, nas pontes. Deus é aquele que visita. Deus é aquele que visita aquela causa impossível, aquilo que está lá embaixo, aquela causa na justiça. Deus faz o vento soprar na sala do juiz. Deus faz a gaveta cair e aqueles papéis serem misturados. Deus faz isso. E aquele que está em cima, embaixo, Deus bota em cima. Deus faz isso. Deus é aquele que visita, amado. Deus é aquele que visita aquele que está desempregado, do nada. Deus, o emprego bate na porta dele. Deus é aquele que visita aquele que está com falta de paz, de alegria no coração. Deus é aquele que visita aquele que está triste, com aquela tristeza na alma. Deus visita, aleluia. Deus visita. Eu creio nisso, eu digo isso com muita convicção. Esse Deus que eu sirvo, esse Deus que nós servimos, Ele é campeão em realizar sonhos. Ele é campeão em realizar suas promessas na nossa vida. Ele é campeão em trabalhar ao favor daquele que nele espera. Então, a segunda coisa que marcou foi essa: os ossos de José vão ser transportados. A terceira coisa que marcou aqui nesse texto, aleluia, glória a Deus, no capítulo 13, a Bíblia diz que o Senhor ia diante daquele povo. Quando ele sai, aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Deus imediatamente se aproxima daquele povo no deserto, através de uma coluna de nuvem, e através de uma nuvem ali, que ficava durante o dia, para proteger, com o quê? Com o sentido de proteção. Deus, Ele protege, Ele cuida, e Ele vai proteger o povo, através daquela nuvem, para que o povo não fosse atingido pelos raios solares, durante o dia, porque o sol era muito forte, muito causticante. Esse Deus que nós servimos é o Deus que protege, aleluia. A outra coisa, a terceira coisa que marca, né? Eu falei sobre a coluna de nuvem, ou a nuvem. Agora a coluna de fogo, durante a noite, até a noite, Deus se responsabilizou em cuidar do povo. Ali a coluna de fogo estava ali, trazendo também proteção, porque durante a noite o frio batia e dizia: olha eu aqui. E o povo estava na caminhada, o povo não tinha armado suas tendas, e o povo iria passar pelo aquele frio, o povo iria ser afetado pelaquela frieza do deserto. Mas Deus disse: eu cuido, eu zelo, eu protejo. Você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, Deus é aquele que protege, aleluia. A coluna de fogo para proteger durante a noite do frio, aleluia. Talvez você esteja passando por uma frieza espiritual. Deus está dizendo nesta manhã: eu protejo você com a coluna de fogo, eu cuido de você, aleluia. Me dá lugar, me serve, me adora, aleluia. Toma uma decisão. Aquele povo tomou uma decisão em sair do Egito. Esse Egito, para mim, no sentido espiritual, para nós, simboliza o mundo. Precisamos sair do mundo imediatamente, tomar uma posição, obedecer a um princípio de liderança. Vejamos que o povo estava em obediência a Moisés, obedeceram a Moisés. Precisamos obedecer os nossos líderes que estão à nossa frente, nos trabalhos, nas congregações, aqui na sede. Precisamos obedecer os nossos líderes. O povo obedeceu, saiu do Egito. E quando ele sai do Egito, Deus vai se responsabilizar com coluna de nuvem. Eu quero dizer nessa manhã, Deus tem uma coluna de nuvem para te proteger do sol. O sol que simboliza algo que pode te castigar. O sol que simboliza, no sentido espiritual, algo que pode tirar o teu vigor, algo que pode tirar o teu ânimo, a tua alegria, algo que pode te queimar, aleluia. É o sol.
Mas Deus enviou uma coluna de nuvem nessa manhã. Eu levanto minhas mãos em profecia em nome de Jesus, para te proteger durante o dia, e à noite uma coluna de fogo para te proteger do frio. Deus protege. Foi a terceira coisa que marcou quando esse povo saiu do Egito. E eles vão em direção, eles saem de Sucote, diz a Bíblia, e vai para Etã, em direção a Etã. E quando chegam em Etã, Deus vai surpreender o povo. Deus vai surpreender o povo. Deus chega e diz para Moisés: Moisés, diga ao povo que volte e acampem em Pi-Hairote. O tema que eu dei, Pi-Hairote, o beco sem saída. Diga ao povo que volte. Se ele disse, diga ao povo que volte, isso eu aprendo e entendo que o povo já havia passado por esse lugar, mas não ficou nenhum marco, nada aconteceu ali. Mas Deus quer mostrar o seu poder, Deus quer mostrar a sua grandeza, Deus quer ser glorificado através do que iria acontecer. Algo iria ficar marcado ali em Pi-Hairote. E Deus diz a Moisés: diga ao povo que volte e acampe em Pi-Hairote, entre Migdol e Baal-Zefon, em frente ao Mar Vermelho. E o povo volta, e o povo vai obedecer Moisés. Só que quando o povo chegou em Pi-Hairote, creio eu que o povo olhou para frente, aleluia. O povo viu o Mar Vermelho na sua frente. O povo olha para Migdol, montanhas intransferíveis. O povo já cansado, encurralado, aleluia, ali fugindo, saindo rapidamente do Egito, pelo exército de Faraó. Aí o povo olha para o lado direito, Migdol, montanhas intransferíveis. Não tinha como o povo subir aquelas montanhas para passar. E o povo ficou em um beco sem saída. Olhou para o outro lado, as montanhas de Baal-Zefon. Um povo incrédulo, adoradores de Baal, fortificado naquelas montanhas. Um povo que praticava o canibalismo, devoravam carne humanas, segundo os historiadores, o povo de Baal-Zefon. Na sua frente o Mar Vermelho. Aí o povo olha para trás, e quando eles olham para trás, Faraó vem a todo vapor, em toda fúria. Deus disse a Moisés: olha, voltem e acampem em Pi-Hairote. O povo obedeceu. Só que quando chegou, antes de chegar em Pi-Hairote, Deus disse o porquê que o povo deveria acampar em Pi-Hairote. Qual o motivo? Se a gente olhar para o capítulo 14, vai dizer que Deus diz assim no versículo 4: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Olhe para cá, você que está diante das telas. Pi-Hairote tinha um propósito. O povo tinha passado por Pi-Hairote antes de chegar em Etã, porque Deus disse: diga ao povo que volte e acampe em Pi-Hairote. Nada tinha ali acontecido, mas Deus diz a Moisés: diga ao povo que volte e acampe em Pi-Hairote. Eu disse que Pi-Hairote simboliza beco sem saída. Veja só, olhe para cá. O propósito de Deus levar aquele povo a Pi-Hairote, para que o seu nome fosse glorificado. Era um grande desafio. Pi-Hairote, eu disse que Migdol de um lado, Baal-Zefon do outro, o Mar Vermelho na frente, Faraó vinha atrás, eles ficaram cercados entre uma barreira, sem saber o que fazer. Isso aí é um grande obstáculo para aquele povo. E naquele momento, eu creio
que o povo se colocou contra Moisés, ficou reclamando contra Moisés. Disseram a Moisés, ficaram murmurando: não havia sepulcro lá no Egito para que a gente fosse enterrado lá. Eu não disse a você, Moisés, que no Egito a gente está lá em número, né? O povo se lembrou dos pepinos, das verduras, não é isso? Das cebolas, entendeu? Eu não disse a você. E começaram a fazer lembrança a Moisés do Egito. Era melhor que nós tivéssemos ficado lá como um escravo. O povo preferiu, meu irmão. Veja a incredulidade. Olha, como é triste o Egito. Eu disse que o Egito simboliza o mundo. A pessoa que passa muito tempo no mundo. O povo passou 400 anos no mundo, no Egito. Quando eles saíram, o coração endurecido ainda, corações incrédulos, porque o povo viram as pragas acontecerem no Egito, o povo viram grandes milagres acontecer, mas mesmo assim, o povo ficou a murmurar contra Moisés. Eles preferiram voltar para o Egito. Lembrou a Moisés do tempo de escravidão, eles preferiram servir a Faraó. Tem muita gente que prefere o mundo às vezes do que a casa de Deus. Por causa de quê? Quando o obstáculo bate na sua porta. Existia um grande obstáculo, eu disse que seria, o primeiro obstáculo foi os filisteus. Deus não levou eles por caminho mais curto porque eles estavam em guerra. E agora vai acontecer o segundo obstáculo, o Mar Vermelho na frente, nas suas laterais eles não poderiam ir, e atrás vinha Faraó. E o propósito de Deus conduzir o povo a Pi-Hahirote era para mostrar o seu poder, era para mostrar a sua grandeza, era para que o seu nome fosse glorificado em Faraó e o seu exército. E até hoje o nome do Senhor é glorificado através desse grande prodígio e maravilha. Observamos que o povo ficou a murmurar, ficou reclamando, ficou diante de Moisés. Aí Deus diz no versículo de número 13, capítulo 14, versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais. O povo ficou com medo. Esse temor aqui é medo. Às vezes, amado ouvinte da palavra de Deus, no meio do obstáculo, diante dos obstáculos, surge um medo em nós. É ou não é? A gente fica com medo, porque a gente está num beco sem saída. Quantas as vezes a gente é colocado num beco sem saída, permitido por quem? Por Deus. Para quê? Com o propósito, o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. Quem sabe esse beco sem saída, meu amado ouvinte, na sua vida ou na minha vida, muitas das vezes é uma enfermidade, é um desemprego, é uma perseguição, é uma calúnia. Quem sabe esse beco sem saída, você está no beco sem saída nessa manhã e você tem se perguntado a Deus: mas Senhor, por quê? Eu sou crente, eu sou cristão. Quem sabe você que ainda não é um cristão, você está em um beco sem saída. Você mulher, você homem, os filhos nas drogas, na prostituição, a casa desmoronada, o casamento desmoronado. Aleluia. É um beco sem saída e você tem clamado. E em vez de você marchar no problema, em vez de nós marcharmos no problema, a gente fica a murmurar, fica reclamando. Enquanto nós reclamamos, murmurando, o problema vai aumentando. Vai aumentando. O obstáculo vai aumentando, porque a murmuração, ela traz maldição. Ela traz maldição. E o povo ficou murmurando. Aí Deus diz a Moisés: diga ao povo de Israel, olha, primeiro, não tem mais. Versículo 13: não tem mais. Glória a Deus. Estai quieto. Fique quieto. O povo estava inquieto. E às vezes fica aquela inquietação, né, pastor? Você vai para um canto, para outro, de um lado e para outro. Aquela inquietação. Ficai quieto. Segunda coisa, ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Para a gente contemplar o livramento de Deus, ele diz: porque hoje vos fará, porque hoje, o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o verei. Então,
o que é que eu aprendo aqui? Para eu contemplar o livramento de Deus, eu tenho que ficar quieto. Essa inquietação que está em mim, ela tem que ser transformada em paz, em alegria. A paz, né? A inquietação é falta de paz. Às vezes a pessoa não tem paz, não tem alegria na alma. Aí quando surge um problema, você fica inquieto, sem saber o que fazer. A palavra de Deus nessa manhã: ficai quieto, não tenha medo, use a fé, marche no problema. Versículo 14: louvado seja Deus, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Vocês vão ficar só contemplando as maravilhas de Deus. Olha, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus trabalha ao favor daquele que nele espera. Deus trabalha dia e noite. Existe um grande obstáculo na sua vida. Deus diz nessa manhã: fica quieto, tenha paz. Aleluia. Veja o livramento do Senhor. Deus trabalha fortemente. Ele é campeão em resolver problemas, dificuldades da nossa vida. Ele trabalha ao nosso favor. Aí o povo, aí no versículo 14, diz, versículo 14, glória a Deus. Não 15, né? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? É hora de parar, Moisés. Eu já estava dizendo, é hora de parar de clamar. Tem momento que a gente está... O que é oração? É tempo e ação. A oração, duas palavras: tempo e ação. O homem ele tem que estar um tempo com Deus e segundo, em ação. Quando ele sair do quarto, quando ele sair da igreja, quando ele sair da oração, aleluia, agora ele vai estar em ação, fazer alguma coisa. Então Deus disse a Moisés: Moisés, pare de clamar, eu já ouvi, já chegou na sala do meu trono, aleluia. Diga ao povo que marche. Eu só preciso que o povo agora esteja em ação, marchar no problema, no obstáculo. Diga ao povo que marche. Olha, Faraó vem aí, se o povo não marchar, vai ser pego, o obstáculo vai alcançá-lo. Marchem. E o povo ouviu a voz de Moisés, as águas na sua frente, o povo começou marchando, aleluia, glória a Deus. Marche no obstáculo, marche na dificuldade, amado. Use a fé, use a fé. Está pouquinho, Deus vai fazer muito. Está devagar, Deus vai fazer acelerar. Está fraco, Deus vai fazer forte. Marche no problema, no obstáculo. Aí o povo começou a marchar, pastor. Começou marchando. Aí Deus disse a Moisés: diga, levanta o braço, Moisés. Aquela vara que eu te falei, aquela vara que tu usaste lá do Egito para que aquelas pragas acontecessem. Moisés levantou a mão. Aí veio um vento oriental, né? A Bíblia diz, né? Aí soprou toda aquela noite, aleluia. E as águas de um lado fez duas grandes barreiras. E o povo atravessando em seco. Creio que até poeira ali naquele... Que Deus tremendo, né, pastor? Uma impossibilidade que ficou possível. Aleluia. Aí o povo passou em seco, diz a Bíblia. Aí quando o povo passa, lá vem Faraó, lá atrás. Aí Faraó, o coração de Faraó estava tão endurecido, tão carrasco, tão duro, que ele viu a coluna de nuvem, a coluna de fogo, mas não temeu a Deus e meteu a cara dentro do mar. Aleluia. Veja o que faz um coração endurecido. Veja o que faz, amado ouvinte, um coração de pedra endurecido. Ele meteu a cara dentro do mar, com todo o seu exército, todos os seus cavaleiros, armado até os dentes, para tragar o povo de Deus. Aí ele entra dentro do mar e vai embora. Deus até permite, né? Deus permite, meu irmão. Tem gente até que diz, mas Deus permite. Deus permitiu que Faraó viesse atrás do povo hebreu. E o povo estava temendo a Deus, o povo estava com Deus, mas Deus permitiu que Faraó saísse ao seu encontro. Às vezes a gente se reclama, né? Porque somos cristãos, somos servos de Deus. Por que esse obstáculo? Por que esse problema? Olha a palavra aí nessa manhã, glória a Deus. Deus permitiu que Faraó viesse ao encontro dos hebreus. E o povo vai embora. Eu creio que naquela multidão, Moisés ali, povo hebreu, alguém dizia, oxe, eles estão já nos alcançando, já estão no meio do mar. Ei, já estão chegando no meio do mar. Deus deixou, diz a Bíblia que Deus deixou que os cavaleiros de Faraó, que o exército de Faraó chegasse, pastor, no meio do mar. Glória a Deus. Até no meio do mar. Porque Deus não eliminou logo no começo ali?
Deus trabalha no tempo certo, da sua forma, na hora certa. Aleluia, Deus começa a agir na hora certa. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui. A Bíblia vai dizer que os egípcios, versículo 23, olha, do capítulo 14, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Deus permite que eles vão até o meio do mar, aleluia, mas Ele não permite que ele alcance o seu povo, aleluia. Atrás estava a coluna de nuvem. Para Faraó era escuridade, para o povo hebreu era claridão, aleluia. Deus dificulta, mesmo com aquela dificuldade, pastor, com a coluna de nuvem ali atrás do povo hebreu, escurecendo para Faraó, mas eles estavam com o coração tão endurecido que eles foram atrás do povo, aleluia. Quando chegou no meio do mar, olha que coisa linda vai acontecer aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, diante dessas duas colunas, viu o campo dos egípcios, o Deus que vê, aleluia. Ele olhou para o campo dos egípcios, e a Bíblia diz que ele alvoroçou o campo dos egípcios. Glória a Deus, que coisa tremenda, pastor. Estava metendo nessa palavra aí. Deus olha de lá de cima, né? Deus até deixa, né? Deus permite, né? Ele olhou, Deus viu que ele iria chegando no meio do mar. Por quê? Do meio do mar eles não poderiam voltar, não dava tempo para eles voltar. Aleluia. Aí Deus permite. Aí quando chegou de lá de cima, Deus olha, Deus olhou, Deus que vê, né? Ele olhou. Glória a Deus. Tá coisa linda. E a Bíblia diz que Deus alvoroçou. Tem uma tradução que diz que Deus tirou os pinos da carroça. Outra tradução diz que Deus fez os carros atolar, aleluia. Para o povo hebreu era seco, tudo seco, o pó subia na poeira, mas para os carros de Faraó, o exército, Deus criou lama, aleluia, louvado seja o nome. Deus dificultou o inimigo, glória a Deus. Nessa manhã eu quero te dizer, fechando essa palavra, Deus dificulta o teu adversário, o teu inimigo, para não deixar ele destruir a tua família, a tua casa, os teus projetos, os teus sonhos. Pega essa palavra aí nessa manhã. E começaram a cair as rodas de um lado para outro, os carros começaram a atolar. Aí os egípcios disseram, e agora? Aí foi quando eles se lembraram, eles temeram que Deus estava com os hebreus. Aí disseram, paramos, deixamos de persegui-lo, porque Deus é com esse povo, aleluia. Aí, mas não tinha mais jeito. Aí Deus disse a Moisés, Moisés, baixa a mão, glória a Deus. Aí Moisés, a autoridade, né, na mão do líder, Moisés baixou a mão, aí as águas vieram ao seu encontro. O povo estava cheio de armaduras no seu corpo, tudo que é canto. Quando as águas bateram, eles não conseguiram nem subir, porque o peso da água com as armaduras que estavam no seu corpo, aleluia, era muita arma, era espada, era tudo, eles não conseguiam nem, e as águas foram tão pesadas, bateu com tanta força, com tanto ímpeto sobre ele, e eles morreram, pereceram. Do outro lado, o nome de Deus foi glorificado, glória a Deus, foi exaltado. Moisés cantou, Miriam cantou do outro lado. Esse Deus que dá a vitória, meu irmão, está aqui nessa manhã. E Ele tem uma grande vitória para você. Eu quero dizer para você nessa manhã, os problemas, Faraó não vai te sucumbir. Tem um propósito. Se você está em Piairote, ou está passando por Piairote, ou vai passar por Piairote, ou já passou por Piairote, tem um propósito. O nome de Deus tem de ser glorificado. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória.